Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, não é porque você mora de aluguel que a sua casa ela tem que ser sem o seu estilo, sem sua personalidade. Hoje eu vou mostrar alguns truques que eu coloquei em prática aqui na minha casa, em que eu moro também de aluguel e que fez toda a diferença. Que eu saí de uma casa que estava toda numa base preta e branco, como nessas imagens que eu vou mostrar, para chegar nesse resultado aqui. Uma casa que reflete a minha personalidade e onde eu sinto que aqui é o meu cantinho de paz. Há algum tempo eu assisti um vídeo lá do canal do Life by Luffy que ele dizia que a casa tem que ser uma extensão de você. E sabe, refletindo, eu acho que isso tem tudo a ver. A nossa casa, ela é realmente o nosso lar, é onde a gente passa grande parte da nossa vida dentro das nossas casas. Mesmo que você trabalhe fora, ela continua sendo o lugar que você sempre volta. Aquele lugar que você quer entrar e se sentir em paz, aquele sentimento assim, um pouco mais de acolhimento. Ai, graças a Deus eu cheguei em casa. Sabe isso? Essa é a sua casa e é por isso que ela tem que ser a sua extensão, por isso que ela precisa ter a sua personalidade. Afinal, como a gente se sente em paz em uma casa onde não tem o nosso estilo? Então bora lá, separei aqui 6 dicas, tá? Então já pega seu caderninho, sua caneta e anota elas porque são muito valiosas. Primeiro de tudo, você precisa descobrir qual é o seu estilo, o que você gosta. Então vamos lá para a velha dica de você achar umas referências lá no Pinterest. Eu faço sempre isso. Sempre quando eu quero mudar algum cantinho da minha casa, eu abro uma pasta lá no Pinterest, coloco algumas imagens, no mínimo coloco umas 10 imagens naquela pasta. Depois abre ela de novo e olha e identifica o que você realmente gostou nessas 10 imagens. E aí que você vai entender qual é o seu estilo para a gente iniciar toda essa mudança. E aqui eu tô falando de transformação, de mudança, mas não significa que a gente vai fazer reforma, tá? É apenas alguns truques que a gente vai gastar pouco, mas que muda totalmente o seu ambiente. Então você já tem as imagens salvas, o seu estilo já tá definido. Então vamos para a segunda dica, que é criar a nossa paleta de cor. Dentro dessas imagens, vocês vão perceber que algumas cores vão se repetindo, então é nelas que você vai achar a sua paleta de cor. No meu caso, por exemplo, eu percebi que eu gosto muito da junção da paleta de cor de verde com terracota e madeira, então foi isso que eu apostei. Já que eu tinha uma base ali que é toda branca e preta, eu sabia que essas cores elas iam se combinar muito bem. Então é bom você sempre avaliar o que você já tem para depois a gente colocar alguma cor ou até combinar algumas coisas. É bom você dar uma reparada no seu ambiente também. Eu fiz isso aqui no meu e percebi que essas paletas de cores que eu citei é perfeito. Então bora para a terceira dica. Essa terceira dica vai depender um pouco do seu contrato que você tem com a sua casa alugada, tá bom? Então aqui no meu caso, eu pude pintar algumas paredes. Não havia problema, ao menos se eu entregasse ali o apartamento todo branquinho novamente, assim como eu tinha alugado. Então, a terceira dica é pinte as suas paredes. Essa é uma boa estratégia, vai mudar completamente ali o seu ambiente, então aposte nisso. Então você já viu as suas cores, já sabe o seu estilo, é hora de colocar em prática. Aqui em casa eu fiz um estudo. Bom, qual é a parede em que eu quero trazer um destaque? Eu sei que sempre quando eu entro aqui no apartamento, a primeira coisa que eu vejo é essa parede verde aqui. Então, por isso, eu pintei ela com esse verde, era um elemento ali que eu queria dar destaque. Sempre que a gente entrasse, a gente ia ter esse impacto. Depois eu percebi que quem senta aqui nessa mesa de jantar, virado pra cá, tem uma vista linda da parede, com as plantas e tudo mais. Mas quem senta daqui pra lá, havia apenas um bloco branco sem graça. Então eu decidi pintar aquele cantinho de terracota. Assim, todo mundo que se sentar na mesa vai ter uma boa vista, independente do lugar que você sentar. A quarta dica é garimpe as promoções. Gente, sério, parece até brincadeira, mas é bom você sempre visitar essas lojas de departamento ali, de decoração, de móveis, porque uma hora ou outra você vai achar uma promoção. Vou citar um exemplo, que é essa poltrona aqui. Eu namorava ela há muito tempo. Eu sempre quando ia nessa determinada loja, olhava para ela e falava, nossa, ela ia ficar perfeita
lá na minha sala. Mas ela sempre estava num custo um pouquinho salgado do que eu poderia gastar, então eu fiquei esperando. Ia uma vez, ia outra, e quando eu cheguei um dia, ela estava numa super promoção de queima de estoque, era uma promoção relâmpago mesmo. E aí eu decidi comprar. Então faça isso, visite algumas lojas, faça passeios assim, sem muita pretensão. De repente você vai encontrar uma coisa que você estava querendo há muito tempo, num preço muito bom. E nem precisa ser somente nessas lojas grandes. Você também pode fazer aquelas feirinhas de antiguidade, tá? Hoje em dia tá muito em alta isso, eu acho muito interessante. Que as pessoas acham coisas assim, até mesmo de marca, sabe? Com um valor bem interessante. Então vale a pena visitar essas feiras. A quinta dica é trazer memórias para os seus objetos de decoração. Calma que eu vou explicar. Eu amo viajar e eu sempre reservo um tempo da minha viagem para visitar algumas lojas ou feiras de artesanato. Aqui em cima da minha cabeça tem um cacho de banana que eu vou mostrar imagens para vocês. Ele é todo talhado em madeira. Eu acho ele a coisa mais linda. E eu comprei ele numa viagem que eu fiz em Angra dos Reis. Lá eu paguei em torno de uns R$ 30. E sabe qual é engraçado? É que algumas semanas depois, eu fui numa outra loja bem grande, assim, de decoração, e eu encontrei um cacho muito parecido, só que numa versão pocket, menor, e tava custando mais de R$ 100. Então, assim, é muito interessante a gente valorizar o artesão local. A gente sabe que aquele dinheiro tá indo diretamente para ele. Um outro exemplo de objeto que me traz muita memória é o remo que eu tenho aqui pendurado na parede. Então esses objetos, eles estão refletindo as memórias que eu tive na minha viagem, refletem também a história do objeto, como ele foi criado, por quem ele foi criado, eu conheci a pessoa que fez. Tudo isso traz muito afeto, sempre quando eu olho eles eu lembro da minha viagem. Sexta e última dica, tenham plantas. Se você não tem nenhuma mudinha de planta por aí, dê uma chance, por favor. As plantas, elas trazem alegria total para o seu ambiente. Gente, aqui na minha casa, eu não fiz nada muito em especial. O especial, de fato, a beleza, de fato, assim, do ambiente é as plantas. Eu tenho jiboias que fazem arco, eu tenho algumas outras plantas que caem como cascata. A costela de Adão mesmo, que tá aqui atrás de mim, ela reina naquele cantinho, ela abraça aquele lugar onde ela está. E você percebeu que todas essas dicas que eu disse, elas não são coisas que você vai gastar muito dinheiro, ou até mesmo que vá fazer alguma reforma. Aqui eu não troquei nenhum tipo de revestimento. A única coisa que eu alterei de fato, que não seja uma coisa móvel, é pintar umas paredes. Se vocês quiserem um tour pelo meu apartamento alugado aqui, comenta aqui embaixo, porque assim, tem ainda o meu quarto, tem um home office porque eu trabalho dentro de casa e todos esses ambientes eu alterei, até o banheiro eu posso mostrar pra vocês. Então pode comentar, fiquem à vontade. Coloca lá, Gabi, eu quero muito ver, posta logo, que eu venho aqui mostrar pra vocês. E se inscreva no canal, não se esqueçam, ativa o sininho, porque sempre que quando eu postar um vídeo novo, você recebe uma notificação. Curte esse vídeo aqui também, isso me ajuda muito, me motiva a trazer mais conteúdo pra vocês dessa maneira. Se você colocar alguma dessas dicas que eu dei nesse vídeo em prática, me marca lá no Instagram, eu vou deixar o arroba aqui, e aí você pode me mandar por lá. Eu quero muito ver o seu cantinho feito com a sua personalidade nessas dicas que eu te dei nesse vídeo. Mas e aí? Eu te vejo no próximo vídeo? Tchau!